vocês? Espero que sim, né? Então, hoje nós iremos dar continuidade, né, com as nossas aulas. Hoje a gente vai estudar os triângulos. Na aula anterior, nós reconhecemos, identificamos o quê? As características de um polígono, né? Tá bem lembrado vocês, né? Então, hoje a gente vai reconhecer, né, que é um triângulo, né? Os diferentes tipos de triângulo, entendeu? Na aula de hoje. Tudo isso faz parte da geometria plana, ok? Vamos lá. Na página 83 do livro de vocês, tem esse assunto sobre triângulos. E aí eu gostaria muito que vocês abrissem o livro de vocês, que pegassem, né, os nossos combinadinhos, que pegassem o caderno, o lápis, enfim, todo o material pedagógico que vocês fazem a utilização diariamente quando estão estudando, né? Espero que vocês estejam bem e vamos dar início a esse conteúdo. Vamos lá. Então, o que é um triângulo, né? Triângulo é uma figura geométrica, faz parte da geometria plana, né? Mas quais são as suas principais características para nós identificarmos eles? Hein? Então, vamos lá? Então, são figuras com ângulos retos, né? Então, os triângulos, eles possuem apenas um ângulo reto, porque precisa o quê? Fechar. Então, se você tem o triângulo não pode ter mais de um ângulo. Então, ele apresenta apenas um ângulo reto. Olha aqui os exemplos de um triângulo, né? Olha aqui, ó, um ângulo reto. Isso aqui é um exemplo de um triângulo, né? Então, aqui na página 83 tem assim. Otávio e João brincavam de representar triângulos com palitos. Observe os ângulos destacados e complete. Estes triângulos têm, lembre, o triângulo tem apenas um ângulo reto, né? Então, aí diz assim, estes triângulos têm um ângulo reto. Eles são chamados de triângulos retângulos. Estes triângulos não têm nenhum ângulo reto. Eles não são triângulos retângulos, né? Eles passam a não ser os triângulos, ok? Né? Eles não são. Quando tem mais de um ângulo, eles não são triângulos. Quando tem um triângulo, um ângulo só, ele é um triângulo retângulo, né? E aí existem os diferentes tipos de triângulos, né? Nós temos aqui os equiláteros, os isósceles e os escalenos. Primeiro a gente vai aprender o conceito dele, né? Para a gente identificar na imagem quando eu for reproduzir aqui no quadro. Então vamos lá. Preste atenção. Tá mexendo aqui. Vamos lá. Os triângulos com a classificação de equiláteros, né? São triângulos que todos os lados possuem a mesma medida, né? Então, todos os lados têm a mesma medida. Olha um exemplo aqui. Isso aqui pode ser chamado de um triângulo equilátero, ok? Todos os seus lados possuem a mesma medida. A classificação do isósceles, né? Um triângulo que a gente pode chamar de isósceles é quando ele apresenta apenas dois lados com a mesma medida, né? Então, apenas dois lados têm a mesma medida, o outro não, entendeu? Então, vamos lá. Aqui temos dois ângulos, né? E aqui uma medida diferente. Então, aqui pode ser um isósceles, entendeu? Dois lados possuem a mesma medida, né? E o outro não. E o escaleno? Esse escaleno aqui é quando, né, os lados são totalmente diferentes, né? As medidas, elas não são iguais. Então, as suas medidas, elas são diferentes. E aí, nós podemos, né, utilizar aqui, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver assim, um escaleno. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver aqui assim. Preste atenção.
Será que tá a mesma medida? Não, né? Eles se cruzam, mas as medidas elas estão diferentes. Então, essa medida é diferente desse lado de cá e essa medida é diferente desse lado de cá. Então, vamos lá, recapitulando. Equiláteros, todos os lados possuem a mesma medida. Isósceles, apenas 2 lados apresentam a mesma medida, né? Então, olhem, 2 lados são iguais e um é diferente. 2 lados são iguais e um é diferente. Eu posso desenhar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos utilizar outro exemplo. Aqui no livro de vocês, né? Nós temos aqui assim, assim, assim. Pronto, melhor, né? Aqui é um isósceles. 2 lados iguais e um lado diferente. E o escaleno são os lados diferentes. Então, as medidas, elas não batem, não são as mesmas. E aqui na página do livro de vocês, 84, né? Nós temos aqui uma sequência de imagens, né? Uma sequência de triângulos, né? Nós temos aqui, olha, página 84. Então, vamos aí tentar reconhecer esses tipos de triângulos. Meça os lados dos triângulos representados e classifique cada um deles em equilátero, isósceles ou escaleno. Então, para a gente classificar esses triângulos em equilátero, isósceles ou escaleno, nós precisamos ter o que em mãos? Turminha, nós precisamos ter, cadê? Aqui, minha régua, né? Ela tá ali escondidinha, mas pego lá já. Então, nós precisamos ter o quê? Uma régua para medir os seus lados, né? Se você observa que todos os lados possuem a mesma medida, eu vou classificar em quê? Em triângulo equilátero. Se quando você for medir aí, né, na atividade de vocês, e observar que apenas 2 lados têm medidas iguais e um lado a medida é diferente, então esse vai ser o quê? Isósceles. E quando você for medir, né, esse triângulo e todos os seus lados apresentar a medida diferente, aí ele vai chamar-se de escaleno ou triângulos escalenos, ok? E aí diz assim, o primeiro triângulo, né, ele é chamado de isósceles. Deixa eu apagar aqui. Página 84, 82, 83 e 84. Então, aqui 84. Vamos lá. Página 84. Aí, nós temos aqui. Não, tá desconfigurado isso aqui. Nós temos a primeira imagem aí. Quando os lados, né? Nós temos aqui 2 lados com a mesma medida. Então, ele vai chamar isósceles. Então, o triângulozinho aí na corzinha azul, ele é isósceles. E aí, nós temos outra figura aí, né? Observe. Aí, é um equilátero. Todos os lados possuem a mesma medida, né? Então, todos os lados possuem a mesma medida. Equilátero. Vamos para a imagem 3. Olha aí. Observe que... O que apresenta aí, minha gente? Será que esses 3 lados aqui, as medidas são as mesmas? Não. Olha o formato. É totalmente diferente. Então, se o triângulo apresenta os seus lados com nenhuma medida igual, ele vai chamar de quê? Escaleno. Então, vamos recapitular. Todos os lados iguais, isósceles. 2 medidas, né? 2 lados com medidas iguais, equilátero. E todos os lados com medidas diferentes é um escaleno, né? Então, eu acredito que vocês aprenderam aí a reconhecer e a identificar. Mas como é que a gente vai identificar?
né? Então, lá tá dada a imagem, vocês vão pegar a figura e vão medir. Se apresentar os mesmos lados, as mesmas medidas, ele é um equilátero. Se, quando você medir, né, com uma régua, claro, você perceber que só 2 lados, né, desse triângulo aqui apresentou medidas iguais e um tá com a medida diferente, ele é equilátero. E se o outro que você mediu percebeu que todos os seus 3 lados são diferentes, ele é chamado de escaleno, ok? Espero que vocês tenham identificado, reconhecido, né? E aí, só mais uma coisinha. Vou aqui colocar, preste atenção. Nessa figurinha aqui, é um desafiozinho aqui. Será que vocês conseguem desenvolver? Olha aqui. Só um momentinho, preste atenção, né? Aí nós temos aqui um triângulo, nós temos aqui outro, aí nós temos aqui outro, outro, aí outro aqui, aí aqui. E aí, eu tenho aqui. Preste atenção, é o desafio. Quantos triângulos equiláteros estão representados na figura ao lado? Lembrando, ele está perguntando os equiláteros. Por isso que a gente deve bater em cima da tecla, né? A classificação: equilátero, isósceles e escaleno.